Sejam muito bem-vindos a mais uma escola do dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem por título O Pai Enviou o Filho. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando sobre a Trindade nesse trimestre. Então nós vamos passar aqui mais 11 domingos, contando com esse, falando somente sobre essa doutrina, que na teologia nós chamamos de teologia da Trindade. Doutrina da Trindade, ou seja, um Deus que é três pessoas, uma pessoa, um Deus que coexiste, ou que é constituído de três pessoas individuais e diferentes entre si. E como a gente fez na lição passada, na revista passada, nós falamos sobre corpo, alma e espírito, sobre a doutrina do homem. Nessa revista também nós vamos ter essa mesma divisão, ou seja, tivemos uma aula, uma introdução, um panorama geral sobre o assunto, e aí a gente vai passar, se não me engano, as 3 ou 4 falando sobre Deus Pai, as 3 ou 4 falando sobre Deus Filho, e depois falando sobre o Espírito Santo, onde nosso objetivo é nós vermos não só cada pessoa específica da Trindade, mas também, acima de tudo, como que as três pessoas, ainda que diferentes, consistem ou é representada, é identificada, seja através dos seus atributos ou através das suas ações, no mesmo Deus. E na lição de hoje, nós vamos ver sobre, não sobre a identidade do Deus Pai, mas vamos ver sobre a obra de Deus Pai, ou seja, na Trindade, mais especificamente aplicada à nossa salvação, qual foi o papel, qual foi a ação de Deus Pai, que é o que nós chamamos da primeira pessoa da Trindade. Apenas para relembrar os irmãos, acabei de falar, a primeira pessoa da Trindade. Não é que existe uma ordem de importância, apenas porque existe uma ordem, porque são três, precisa ter uma ordem. Então não é que a segunda pessoa é mais importante que a terceira, ou a primeira é mais importante que as outras duas, não, é apenas uma questão de falar. Então a gente fala primeira, segunda, terceira pessoa da Trindade para se referir a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E uma segunda coisa que é sempre bom a gente lembrar também, é que na Bíblia, no texto bíblico, nós não encontramos a palavra Trindade. Ou seja, a Trindade ela é um conceito, a Trindade é uma doutrina, é algo que foi criado a partir dos homens. Então, de forma teórica, ou de forma técnica, estritamente técnica, Trindade não é um termo bíblico, mas a doutrina da Trindade é bíblica. Por que isso? Porque quando nós olhamos para o texto bíblico, embora a gente não encontre a palavra Trindade, embora a gente não encontre, por exemplo, um dos profetas, ou um dos apóstolos, ou até mesmo o próprio Jesus Cristo falando, olha, porque o nosso Deus é um Deus trino, que subsiste do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Embora nós não encontramos isso de forma literal, de novo, de Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos a Trindade representada. Nós encontramos um Deus que subsiste em três pessoas diferentes, cada uma com a sua personalidade, cada uma com a sua própria identidade, embora os três sempre apareçam, se não juntos, mas operando na mesma direção. Antes da gente dar início à nossa aula de hoje, sobre as duas últimas aulas, alguém ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta? Porque às vezes durante a aula não tem pergunta, não tem dúvida, mas aí depois você vai para casa e aí o caminho para casa sempre surge alguma coisa ao longo da semana, segunda-feira está mais calmo, mais tranquilo, aí surge aquela dúvida, aquela pergunta. Então, queria saber, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Seja sobre o que a gente já falou, seja, às vezes a gente não falou sobre isso, mas você tem uma dúvida. E aí você pode falar, Diego, eu tenho uma dúvida sobre isso. E aí eu posso responder, vamos falar sobre isso hoje. Ou não, a gente pode falar sobre isso, mas vamos falar sobre isso daqui a 1, 2 aulas, enfim. Só para a gente poder saber se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Por que eu estou falando isso? Porque a doutrina da Trindade ela é uma doutrina difícil. Junto com a doutrina da escatologia, por exemplo, que é o estudo sobre as últimas coisas, os últimos acontecimentos, do Apocalipse, né, as revelações, ela é uma coisa difícil de nós entendermos. Então, por isso que é sempre bom a gente perguntar se tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma curiosidade, e por aí vai. Alguém, alguma dúvida, alguma pergunta, curiosidade? Não? Todo mundo 100%? Maravilha. Então, no final da aula a gente vai ter uma prova. Pelo menos para já. Pelo menos por agora, né? Tá bom. Bom, o nosso texto bíblico de hoje
Na verdade, são 3 textos que nós vamos utilizar como base para o nosso estudo. O primeiro se encontra em João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Um texto muito conhecido, muito famoso. Arrisco a dizer que, se não todos, a maioria de nós conhecemos esse texto, mas ainda assim é importante nós lermos na Bíblia, ainda que nós já conheçamos esse texto já há muito tempo. Então, João capítulo 3, versos 16 e 17. Depois nós vamos ler 1 João capítulo 4, versos 9 e 10. E depois nós vamos ler Gálatas capítulo 4, do verso 4 ao verso 6. Então, João capítulo 3, 1 João capítulo 4, não confunda o evangelho com a carta, né? João capítulo 3, 1 João capítulo 4 e depois Gálatas capítulo 4 também. Todos acharam? Amém. Amém. Amém ou misericórdia? Amém. Amém? Então vamos lá. João capítulo 3, versículos 16 e 17 dizem assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora vamos para 1 João, capítulo 4, versículos 9 e 10. 1 João, capítulo 4, versículos 9 e 10. Irmão, onde fica 1 João? Fácil. Acha Apocalipse, volta umas 2, 3 páginas, você vai encontrar já as cartas de João. 1 João, capítulo 4, versos 9 e 10. Todos acharam? Amém. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Agora vamos para Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 6. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Gálatas, capítulo 4, do verso 4 ao verso 6. Diz assim: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Bom, como eu disse, o nosso objetivo hoje é nós falarmos sobre a obra da pessoa, da primeira pessoa da Trindade, que nós chamamos de Deus Pai, no contexto da salvação. Nós já falamos sobre a Trindade, já falamos que Deus, ele subsiste em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Filho, né, veio ao mundo encarnado como homem, Jesus Cristo de Nazaré. Depois ele morre aos 33 anos, terceiro dia ele ressuscita, passa mais 40 dias na terra, depois de 40 dias ele sobe aos céus e aí então ele deixa com a sua igreja o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Como nós já falamos também, embora sejam 3 pessoas diferentes, com uma identidade diferente, que possuem a sua própria personalidade, que possuem a sua própria característica, ou seja, são de fato 3 pessoas. Essas 3 pessoas formam uma única pessoa, Deus, que nós chamamos de Deus. Tá? E embora sejam 3 pessoas com personalidades diferentes, com vontades, com desejos, com identidade diferente, todas as vezes que essas 3 pessoas agem, elas nunca agem sozinhas. O que eu quero dizer com isso? Sempre que uma das pessoas da Trindade faz alguma coisa, as 3 pessoas fazem coisas que apontam para essa mesma coisa. Vou dar um exemplo muito esdrúxulo, mas somente para a gente
poder entender um pouco melhor. Imagina que nós vamos construir uma casa, certo? E aí, para a gente construir essa casa, nós precisamos, não sou construtor, mas né, pelo que eu já vi, já li e tal, já observei, nós precisamos de pelo menos 3 tipos de profissional. Ou precisamos de pelo menos 3 habilidades específicas. Primeiro, uma pessoa que saiba levantar uma parede. Colocar tijolo, botar argamassa, cimento, levantar a parede, fazer uma laje, tudo mais. Certo? Vamos chamar isso essa pessoa de construtor. Segundo, nós precisamos de uma pessoa que saiba fazer a parte elétrica da casa. Porque 2026, né? Ninguém mais aqui acende lamparina para poder viver no escuro. Ninguém toma banho com água esquentada em fogão de lenha. Então, em 2026, nós precisamos de energia elétrica. Então, a gente precisa de uma pessoa, ou precisamos de uma habilidade que seja de um eletricista, uma pessoa que consiga planejar toda a planta elétrica daquela casa. E a terceira habilidade que nós precisamos para essa nossa casa que nós estamos construindo é de um bombeiro hidráulico, de uma pessoa que saiba de encanamento. Uma pessoa que consiga, né, idealizar aonde vai ser o encanamento, como que esse encanamento da casa vai lidar com a rede de esgoto sanitária da cidade, tudo mais, porque né, fazer as número 1 e número 2 num buraco no chão é coisa de né, alguns vários anos atrás. Então nós precisamos de um saneamento básico, precisamos de um encanamento. Então veja, para nós termos uma obra, para nós levantarmos uma casa, nós precisamos de pelo menos 3 habilidades. Uma pessoa que saiba a habilidade de levantar uma parede, a habilidade de passar fio, fazer a estruturação elétrica da casa, e uma pessoa que saiba, por exemplo, passar os canos da casa. São 3 pessoas diferentes, e aí alguém pode falar assim, mas meu irmão, eu sou pedreiro, bombeiro e eletricista, eu faço tudo. Não, eu sei que você sabe, eu sei que... Né? Não, mas quando eu construí minha casa, eu sei que quando você construiu a sua casa, você tinha uma pessoa só, que fazia tudo, e ficou perfeito. É uma aula, é um exemplo, tá bom? Então nós precisamos de 3 pessoas, onde cada pessoa é individual, cada pessoa tem a sua própria característica, cada pessoa tem a sua própria personalidade, cada pessoa tem a sua própria, e nessa obra chamada casa, cada pessoa tem a sua própria tarefa. Mas aí vem o questionamento. Se eu tiver, por exemplo, a grana está curta, não tenho dinheiro suficiente, então eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar uma casa, mas aí eu vou deixar de fora o eletricista. Essa casa vai ser uma casa? Lembra, é um exercício. Meu irmão, essa casa vai ser uma casa, porque meu avô morou numa casa que não tinha eletricidade. É um exercício, nós estamos numa aula. Então, essa casa vai ser uma casa? Não, falta eletricidade. Se nessa casa eu tiver com a grana curta e eu quiser economizar, por exemplo, no pedreiro, na pessoa que vai levantar as paredes, colocar a laje e tal, essa casa vai ser uma casa? Não. Precisa de uma parede, precisa de um teto para ela ser uma casa. Se eu tiver com a grana curta e eu quiser economizar no bombeiro hidráulico, essa casa vai ser uma casa? Não. Sim, pode ser um teto, mas não é uma casa como a gente está idealizando. Então veja que as 3 habilidades são necessárias para que a gente possa chegar ao produto final, que é uma casa construída, certo? Quando a gente fala de salvação, como eu falei antes de dar um exemplo, foi um exemplo muito esdrúxulo, uma coisa bem lúdica para a gente poder entender ou ter uma ideia de onde a gente quer chegar. Quando a gente fala de salvação, quando a gente fala da obra de salvação, também foi necessário ou é necessário 3 habilidades, entre aspas. 3 pessoas, entre aspas. Os irmãos estão acompanhando? Quando a gente fala da obra da salvação, e a gente fala, porque Deus me salvou. Sim, Deus te salvou. Mas é importante a gente entender que na obra da salvação, 3 habilidades, 3 pessoas tiveram papéis diferentes naquela obra. Embora sejam pessoas diferentes, com identidades diferentes, com personalidades diferentes, cada um dos seus feitos apontaram, resultaram e contribuíram para o mesmo resultado, a salvação do pecador. Tudo bem até aí?
Quando nós falamos da obra da salvação, hoje o nosso objetivo é nós falarmos sobre o papel de Deus na obra da salvação. Então, quando a gente falar, Deus me salvou, tá certo? Tá certo. Mas pode ficar mais certo ainda, à medida que a gente responde, como que Deus me salvou? Ou qual foi o papel de Deus Pai na minha salvação? Ah, Diego, mas é tudo a mesma coisa. Sim, é tudo a mesma coisa. Mas é importante a gente entender qual foi o papel de Deus Pai na minha salvação. Qual foi o papel do Deus Filho na minha salvação? E qual é o papel do Deus Espírito Santo na minha salvação? Por que é importante nós entendermos isso? Para rendermos graças, para rendermos louvor, para orarmos. Às vezes nós estamos orando, pedindo a Deus algo que quem faz é o Espírito Santo. E aí, sempre que isso é levantado, sempre surge alguém que fala assim, ah, mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sim, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sim, Jesus é o nosso advogado perante Deus. Mas a gente pode cumprir nosso papel também e, à luz da Bíblia, entender qual é o papel de cada um e assim direcionar a oração de forma melhor. Eu gosto sempre de fazer a comparação com uma carta. Você pode pegar uma carta e colocar nessas caixinhas que ficam na rua para enviar para alguém? Pode. Você pega a carta, coloca o selo, coloca a caixinha na rua. Mas aí a chance dessa carta se perder, do selo estar errado, aumenta. Se você pegar a carta e você for no centro de distribuição da sua cidade, do correio, e postar lá direto, você vai ter uma assistência melhor. Se você pegar essa carta e for na cidade para onde você quer e fizer um despacho local dessa cidade, ela vai chegar muito mais fácil. Então, eu gosto de fazer essa comparação para nos incentivar a nós entendermos a Trindade, entendermos o papel de cada pessoa da Trindade, para que a gente possa ter, como o apóstolo Paulo falou, um culto racional. A gente possa fazer uma oração racional. Saber o que, por quê e para quem nós estamos orando, pedindo, agradecendo, louvando e por aí vai. Tudo bem? E aí, para esse início da lição, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Não precisam me responder, só pensem na resposta, tá bom? Eu queria que vocês pensassem qual foi o maior presente e de quem foi o maior presente que você já recebeu ao longo dos seus anos de vida. Alguns mais, outros menos, né? Caio, por exemplo, 19 anos, garoto novo. Andrés, né? Um pouco mais velho. Rodou muito tempo no sol, né? Com óleo usado. Então, queria que vocês pensassem, um minuto, coisa rápida. Qual foi o maior presente que vocês já receberam e de quem vocês receberam esse maior presente? Um minutinho. 30 segundos. Para a gente não gastar muito tempo nisso. Me avisem quando vocês já pensaram, que aí eu continuar. Já pensou todo mundo? Rápido assim? Não. Pensaram? Fica com essa resposta no final da aula, a gente volta nela. Tudo bem? Bom, quando a gente fala do plano da salvação, quando a gente fala do plano da redenção, e aí é importante a gente destacar, a gente começar destacando uma qualidade ou uma característica desse plano. Que qualidade e característica é esse? Muito se fala sobre o plano da salvação, muito se fala sobre o plano da redenção. Só que uma característica importante desse plano, que a Bíblia nos garante, que a Bíblia nos diz que o plano da redenção, o plano da salvação tem essa característica, é a qualidade eterna. Diego, por que é importante nós destacarmos essa característica do plano da salvação? Porque ela muda o jogo. Porque veja bem, se nós tirarmos a palavra eterna do plano da salvação, pode parecer que o plano da salvação foi um plano, vamos dizer assim, uma coisa não planejada. Ou se nós tirarmos a palavra eterna do plano da salvação, pode parecer que o plano da salvação, o plano de redenção, foi um plano B de Deus. Ou seja, Deus ele criou a humanidade, confiou que o homem fosse fazer a coisa certa, o homem fez uma coisa errada, e aí, imediatamente, né, sirenes tocaram no céu,
as 3 pessoas da Trindade se reuniram numa sala, se debruçaram sobre a mesa e falaram assim, e agora? O que a gente faz? Criamos o homem pecou, e agora? O que a gente faz? E aí alguém teve uma ideia e falou, vamos fazer o seguinte, vamos bolar aqui um plano da salvação. E aí a gente aplica esse plano da salvação e a gente consegue resgatar a humanidade que nós criamos. Então veja, é importante quando nós falarmos do plano da salvação, quando nós falarmos do plano da redenção, nós mencionarmos, nós termos a consciência de que o plano da salvação, ele não é só o plano da salvação, ele é o plano eterno da salvação. E aí eu pergunto para os irmãos, por que isso faz diferença? Quem sabe me dizer? Ninguém quer falar nada? Silêncio constrangedor. Pode falar, pessoal. É uma aula. A aula é justamente para isso. Eu acho que o eterno é porque ele combina melhor, porque faz um jogo de palavras bonito. Eu acho que é eterno porque Deus é eterno. Então, se Deus é eterno, o plano também é eterno. Então, vamos... É uma aula. É porque acredito que todos vão perecer aqui na Terra. Eles vão voltar para o pó e o plano de Deus não é referente à Terra, é referente ao buraco do céu. Mais alguém? Por que o plano da salvação ele é um plano eterno da salvação? Por que o eterno faz diferença? Porque está referido a algo que não é passageiro, algo que vai durar para sempre entre nós. Então, mas durar para sempre e imortal também dura para sempre. Existe uma diferença entre imortal e eterno. Por que o nosso Deus ele é eterno e não imortal? Alguém sabe dizer? Qual é a diferença de eternidade e imortalidade? Eternidade não tem um princípio. E também não tem um fim. Eterno é algo que sempre existiu e para sempre vai existir. Quando a gente fala que Deus é eterno, a gente não fala que Deus é eterno porque ele nunca vai morrer. A gente fala que Deus é eterno, ou o próprio Deus se apresenta como eterno, porque ele sempre existiu. Ele não tem um início e ele não tem um fim. Ele existe. Quando a gente fala de algo imortal, nós estamos falando de algo que nasceu e que não vai morrer. Certo? Mas teve um início. Teve uma criação, teve um princípio. Quando a gente fala que o plano da salvação, o plano de redenção de Deus, é um plano eterno, nós estamos falando que esse plano sempre existiu. E isso é uma das coisas, do meu ponto de vista, tá? Opinião pessoal. Isso é uma das coisas mais bonitas e mais contraditórias, complexas e difíceis de entender de todas as coisas. Ou uma das. Não a mais, mas uma das. Por que eu quero dizer isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós pensamos que o plano da salvação é eterno, quando nós refletimos sobre a eternalidade do plano da salvação, nós vemos que, desde que o mundo é mundo, o plano da salvação já estava escrito. E aí, isso faz uma reflexão de que, mas espera aí, se o plano da salvação, ele já era um plano, já tinha sido idealizado, já tinha sido arquitetado, já tinha sido planejado, antes de tudo existir, por que as coisas existiram do jeito que é? Vocês já fizeram essa indagação? Vamos lá. Se o plano da salvação é eterno, Diego, se, né, quando a gente vai lá para 1 João, capítulo 4, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Se o plano da salvação ele é eterno, então quer dizer que ele existe desde sempre. Se ele existe desde sempre, como que então Deus cria o ser humano, sabendo que já tinha um plano para resgatar o ser humano que ele ainda ia criar? Não parece contraditório isso?
Faz sentido uma coisa dessa? Imagina, por exemplo, essa casa que nós falamos no início da aula. Vamos construir uma casa. E aí, antes de construir a casa, eu já tenho um plano para, se durante a construção der alguma coisa errada, eu ter como salvar essa casa. Parece contraditório. Se eu tenho um plano antes de construir a casa, basta eu construir a casa aplicando o plano. E aí eu não preciso planejar para dar errado. Então vamos lá, um exemplo mais prático. Vou construir uma casa. Bom, vou construir uma casa, vou construir aqui um plano para, se essa casa tiver problema elétrico, de, por exemplo, né, uma voltagem errada, um curto-circuito, um isolamento mal feito, então eu tenho um plano aqui de como que eu vou fazer, uma rota de escape e tal. Bom, se eu sei que isso é possível, quando eu construir a casa, eu faço questão de garantir que não tenha fio desencapado para não ter o curto-circuito. E aí o meu plano precisa entrar na execução. Não é assim que nossa cabeça funciona, mais ou menos? Sim ou não? Certo? Então, para nós, planejar algo para salvar alguma coisa que deu errado antes de fazer, parece incoerente. Então, quando a gente pensa que o plano da salvação ele é eterno e que ele foi arquitetado, que ele foi planejado antes de que toda a criação fosse criada por Deus, parece uma coisa estranha. Por que Deus planejou o plano da salvação se ele ainda ia criar o homem? Se ele sabia que o homem ia pecar, bastava ele criar o homem para não pecar. Sim ou não? Sim, mas ele nos ama tanto que ele nos deu a escolha. Se a gente quer ir junto com ele ou não. Por isso que ele precisa desse plano. Certo? O seu amor é tão grande que ele falou assim, não, eu sei que vai dar errado, mas eu vou criar um plano porque eu sei que vai dar errado. Tudo bem? Aí, baseado nisso, a gente vai para um outro lado do pêndulo, que é o seguinte. Bom, então quer dizer que Deus, antes de criar, ele já sabia que ia dar errado. Mas como ele é amoroso, ele então criou um plano para nos resgatar desse erro, certo? E mesmo sabendo que está errado, o homem vai lá e erra. Ou seja, antes de Deus criar, ele tinha uma ideia de que poderia dar errado. Ele cria e dá errado. E mesmo assim ele executa o plano. Também não parece contraditório? Imagina só, você tem um filho, e aí você fala para o seu filho, meu filho, não usa o microfone amarelo, porque vai dar choque. E aí o seu filho vai lá e usa o microfone amarelo. E você falou, eu te falei que ia dar choque. Você usou. Ele fala, sim, usei. Então agora sofre com o choque. Normalmente esse é o nosso comportamento. Mas Deus não, ele sabia que ia dar errado. Ele planejou antes que desse errado. E quando deu errado, ele falou, não tem problema. Quer dizer, não é que não tem problema, mas deu errado, eu já tenho um plano que vai cobrir isso que está errado. Por isso que o plano da salvação ele é eterno. Se o plano da salvação não fosse eterno, se a gente tirar o eterno do plano da salvação, pode parecer que o plano da salvação foi um plano B. Deus ele achou que ia criar o mundo, ia criar o universo, os seres humanos, ia ficar tudo bem, deu errado e foi, e agora? Como é que eu salvo o que eu fiz? Isso nos mostra o fato a eternalidade do plano da salvação nos mostra, nos dá uma ideia de quão grande é o amor de Deus por nós. Antes de dar errado, ele já tinha planejado que, olha, vai dar errado. Não era se, era vai. Mas, Diego, então quer dizer que antes de eu errar, Deus já sabia que eu ia errar? Sim. E mesmo assim ele planejou o plano? Sim. Esse é o tamanho do amor de Deus por nós. Quando a gente vai para João capítulo 3, versículo 16, um texto muito conhecido diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Veja, o amor de Deus não é somente entregar o seu filho, mas o amor de Deus é planejar algo para alguém, sabendo que esse alguém vai fazer o que você falou para ele não fazer. E mesmo assim você planejar para ele. De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que tudo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. A consequência do pecado é a morte. Tanto física, mas
principalmente espiritual. Deus sabe disso. Deus sabe que, uma vez o homem escolhendo pecar, e aí entra o livre-arbítrio, ele vai se afastar do próprio Deus. Só que Deus nos ama tanto que, mesmo sabendo que a morte é uma consequência natural do pecado que o homem escolheu fazer, que o homem escolheu cometer, João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí muitas pessoas param no versículo 16, mas o versículo 17 é ainda mais profundo. Porque o versículo 17 vai dizer: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja, mesmo sabendo que o homem ia pecar, Deus elaborou o plano da salvação. E aí, como esperado, o homem peca. E aí agora, Deus envia o seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Porque ele ama o mundo. E aí quando eu falo mundo, está falando a humanidade. Né? Olha quão profundo é a eternalidade do plano da salvação. Veja, a salvação não é uma questão de salvação. Tá, Deus salvou. Porque Deus me salvou. É claro que ele me salvou, ele me criou, então ele faz questão de me salvar. Ou a salvação é algo que a gente trata com naturalidade no sentido de que, não, a salvação é sim, Jesus foi, morreu na cruz lá e agora tem salvação. Então, eu quero essa salvação, aceita essa salvação, recebi a salvação e tudo bem, faça alguma coisa ali, ore um pouco, leia a Bíblia, às vezes faço até um jejum, frequento uma igreja e obedeço um mandamento. Salvação é uma coisa corriqueira, uma coisa normal. Não. Quando nós olhamos para o plano da salvação, que foi planejado, a Bíblia diz, antes da fundação do mundo, ou seja, o plano eterno da salvação, nós conseguimos ter uma ideia de quanto Deus nos ama, do quanto Deus quer estar conosco. E aí, quando a gente vai para Gálatas, para 1 João capítulo 4, no versículo 10, João fala assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então veja, mais um ponto sobre o plano da salvação. Quando a gente fala, por exemplo, vou dar um outro exemplo esdrúxulo, bem simplista, mas que talvez ajude melhor a ilustração. Vou planejar um barco. E esse barco ele vai suportar 3.000 pessoas. E aí, devido a acontecimentos históricos, hoje, até onde eu sei, quando você planeja um barco, você precisa ter mais bote, a quantidade de bote salva-vida desse barco, desse navio de cruzeiro, por exemplo, a capacidade desses botes tem que ser igual, se não me engano, maior, talvez até alguns porcentos a mais, do que a capacidade de passageiros. Então, se esse navio comporta 4.000 passageiros, eu tenho que ter, vamos dizer, pelo menos 4.000 espaços em bote salva-vida para poder salvar essas pessoas em caso de naufrágio. Você constrói um barco. Esse barco cabe 10 pessoas. E aí você fala assim, não, eu vou fazer um plano, porque esse barco pode afundar. Pode acontecer uma coisa com esse barco afundar. Então eu vou fazer um plano aqui, eu vou criar um bote salva-vida que cabe em 10 pessoas. E esse bote vai salvar essas 10 pessoas em caso de naufrágio. Quando você planeja isso, você automaticamente tem a ideia de que, se o barco afundar, as pessoas vão querer o bote. Sim ou não? Quando o barco afunda, a pessoa fala, o barco está afundando, vamos morrer todo mundo afogado? É assim que funciona? As pessoas procuram o bote. Então, quando você planeja um barco e você coloca o bote no barco, você imagina que as pessoas vão querer usar o bote. Então, a pessoa vai lá e idealiza o bote, planeja o bote para salvar aquelas pessoas em caso de naufrágio, certo? Só que 1 João capítulo 4, versículo 10 diz, olha, o segredo do amor não está em Deus entregar o seu Filho unigênito.
O ponto ápice do amor de Deus não está nele entregar o seu único filho para morrer por nós. O ponto ápice do amor diz, no versículo 10 diz, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou o seu Filho. Veja, no plano da salvação, Deus ele criou, elaborou o plano da salvação, mas Ele não tinha confiança de que nós íamos buscar o plano da salvação. Ou seja, Ele nos amou antes que nós amássemos a Ele. Ele criou um plano justamente porque Ele sabia que as pessoas não iam querer esse plano. Justamente porque Ele sabia que as pessoas não iam querer esse bote. Veja, Deus ele criou um plano para pessoas que Ele criou, para a sua criação, que deliberadamente iam fazer algo que Ele falou para não fazer, e esse plano estava disponível para pessoas que não iam querer esse plano. E mesmo assim, Ele planejou, e não só planejou, mas executou o plano da salvação. Esse é o tamanho do amor de Deus. Porque você pode falar assim, ah não, Diego, mas eu prezo pela minha salvação. Mas eu quero a salvação. Mas você quer, você sempre quis, ou você quer porque alguém te falou? Alguém te falou. O plano da salvação chegou a você primeiro. Através de uma pregação, um louvor, uma oração, enfim, de alguma maneira. Então veja, Deus ele planejou um plano, não porque nós amamos Ele primeiro, buscamos a Ele e falou, tá, então já que você me quer, então eu vou planejar um plano, vou elaborar aqui um plano para você poder vir voltar a ter comigo. Não, Ele planejou esse plano sabendo que as pessoas não iam querer esse plano. Faz sentido para algum de vocês isso? Como humanos, vocês planejam algo para alguém, sabendo que essa pessoa não quer? Eu sei que a irmã Maria não quer almoçar na minha casa, mas eu vou preparar um almoço para a irmã Maria. A primeira coisa, você é maluco, você tem problemas. Você sabe que ela não quer? E mesmo assim você vai fazer? Não, vou fazer. Porque vai que ela mude de ideia. Vai que ela queira. Mas ela não vai. Ela não vai. Porque ela deliberadamente escolheu, bom, um exemplo, morar a 20 mil quilômetros de distância. Então ela não tem como mudar de ideia. Não vai, ela está distante, ela está longe. O pecado não causa separação entre um homem e Deus. Então, uma vez pecador, o homem agora ele não tem mais naturalmente esse desejo de voltar a ter comunhão com Deus. Então, o plano da salvação ele foi criado por Deus, ele foi elaborado por Deus antes da fundação do mundo, sabendo que a sua criação ia deliberadamente, ou seja, por vontade própria, se afastar dele e não ia querer o plano por si só. Mesmo assim, Deus criou esse plano. E aí nós conseguimos ter uma ideia do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Do amor de Deus, porque Deus ele nos ama tanto que Ele planejou tudo isso, mesmo sabendo que a gente não ia querer. Da graça de Deus, porque Deus é tão gracioso que Ele nos dá algo que a gente definitivamente não merece. Porque nós escolhemos pecar. Ninguém coloca uma arma na nossa cabeça todos os dias e fala assim, peca. Não, a palavra de Deus nos diz lá em Tiago que o pecado é uma escolha própria. Todos nós somos tentados. Mas o cometer o pecado é um ato pessoal de vontade própria. Nós escolhemos pecar. Mas a graça de Deus é tão grande que Ele nos dá algo, mesmo sabendo que a gente não merece. E a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é que Deus não nos deu algo que nós merecíamos. Se você escolheu morar longe de mim, Maria, então você não vai ter um almoço que eu vou preparar para você. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que Ele fala assim, você merece estar longe de mim. A humanidade merece estar longe de mim. A humanidade merece morrer. Ah, mas foi Deus que criou. Sim, eu criei e eles escolheram. Então, está entregue aí a sua escolha. Mas eu não vou dar o que eles merecem. Eu vou dar algo... Eu não vou dar para eles o que eles merecem. Eu vou dar um caminho de volta. Eu vou dar um plano da salvação. Eu vou executar o plano da salvação.
Amém até aí? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E como que dá essa execução desse plano? Agora que a gente entendeu que o plano da salvação não é só um plano da salvação, mas sim o plano eterno da salvação. Ou seja, antes da fundação do mundo, o plano já tinha sido idealizado. Mesmo sabendo que nós íamos pecar, Deus, mesmo assim, planejou o seu plano. Mesmo sabendo que nós íamos rejeitar, mesmo assim, Deus falou, não, eu sei que eles vão pecar, eu sei que eles vão rejeitar, mas o plano está pronto, a execução está programada. A palavra de Deus vai nos dizer que em Gálatas capítulo 4, a palavra de Deus vai nos dizer em Gálatas capítulo 4, no versículo 4, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Paulo vai dizer em Gálatas que, vindo a plenitude dos tempos. Diego, o que é plenitude dos tempos? A gente pode dizer plenitude dos tempos como o famoso, entre aspas, a hora chegou. Sempre que você lê plenitude, plenitude é completo, plenitude é, né, cheio. Então, hoje eu acordei pleno. Eu acordei cheio, eu acordei, né, disposto, eu acordei feliz, né? Porque estava brigando lá numa discussão e aí o fulano de tal estava pleno, ou seja, a pessoa estava tranquila, estava, né? Plenitude na Bíblia traz essa ideia de uma coisa completa. Então, Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que vindo a plenitude dos tempos, ou seja, chegando a hora em que o plano da salvação deveria começar a ser executado, deveria, né, apertar o botão de start no plano da salvação. E aí, por que precisava que chegasse a plenitude dos tempos? E aí a gente tem algumas razões para isso. O primeiro ponto é que Deus ele tem um plano, e esse plano vai ser executado, ou seria executado, no momento em que Deus quisesse que ele fosse executado. E aí a gente pode abrir um parêntese e fazer uma reflexão de que tudo na nossa vida tem um tempo. Determinado por Deus, não por mim. Então pode ser que algo vai acontecer na minha vida, mas vai acontecer no tempo de Deus, não no meu tempo. Precisamos, quanto cristãos, ter essa consciência que nada acontece no meu tempo, mas sim no tempo de Deus. A única coisa que eu posso fazer é esperar. Ao longo do texto bíblico, nós vemos diversas passagens de pessoas que tentaram abreviar o tempo e acabaram atrasando o tempo. O fato é que, quando a gente fala de Deus, a gente não controla o tempo. Quem controla é Deus. Então, o primeiro ponto é, tinha que acontecer algo, tinham que acontecer algumas coisas, ou deveria ter um cenário montado propício para que o plano da salvação começasse a ser executado. Paulo vai dizer que, chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para a gente entender, a Bíblia não fala exatamente, né, o que precisava acontecer para que chegasse à plenitude dos tempos. Mas, analisando a história, o contexto histórico de quando Jesus nasceu e tudo mais, a gente consegue pegar alguns elementos que a gente entende, ou que entende-se que foram elementos favoráveis para não só o nascimento de Jesus Cristo, mas a expansão do Evangelho. Primeiro ponto, do lado dos judeus, a expectativa sobre a vinda do Messias estava muito grande, estava muito alta. O povo judeu estava no momento da sua história, onde eles estavam, né, não só completamente debaixo do Império Romano, depois de vir, né, do Império Babilônico, do Império Assírio e tudo mais, ou seja, anos e anos de serem subjugados por outros impérios. Então eles estavam, vamos dizer assim, desesperados, eles estavam esperando o Messias, porque já havia tido profecias sobre a vinda do Messias, que ele seria o libertador e tudo mais. Então o povo, olhando para essas profecias, eles não, precisamos do Messias, queremos o Messias para ontem, porque olha a situação que nós estamos vivendo. Do ponto de vista do resto do mundo, né, naquele tempo o mundo, ou no contexto bíblico, o mundo é dividido entre os judeus e os gentios, certo? Do ponto de vista dos gentios,
Nós tínhamos, por exemplo, a cultura greco-romana já plenamente difundida, e aí o grego era uma língua falada por todo o mundo antigo. Então, ainda que não fosse grego, falava o grego, ou seja, o grego era uma língua comum, mais ou menos comparativamente como é hoje o inglês, né? Você vai em qualquer país do mundo, ou não visitei todos os países, então não posso dizer qualquer, mas a maioria dos países do mundo que você tem registro, você consegue alguma coisa com inglês. Ah, mas posso não conseguir conversar, mas uma água você consegue desenrolar ali se você falar inglês. Então, né, comparativamente, o grego era um idioma, uma língua bastante difundida, uma língua comum, uma língua onde todos falavam. Segunda característica. Terceira característica, o mundo antigo estava sob o domínio do Império Romano, que foi um império altamente organizador. Muito do que nós conhecemos hoje de infraestrutura, principalmente infraestrutura urbana, é resultado do trabalho do Império Romano. Por exemplo, estradas. O Império Romano investiu pesadamente em estradas. O Império Romano foi o maior império que já existiu no mundo. Quando você olha para o mapa geográfico e você vê a extensão do Império Romano, você vai ver que o Império Romano ele pegou a Europa Oriental e a Europa Ocidental. Ele foi gigante. Foi justamente um dos motivos pelo qual o Império caiu mais. Até ele cair, ele foi um império, uma expansão absurda. E para ter essa expansão, ele precisou investir em infraestrutura urbana. Com essa infraestrutura urbana, com uma língua amplamente difundida e utilizada, que é o grego, e com, né, vamos dizer assim, o anseio dos judeus na vinda do Messias, entende-se que esse período da história do mundo, da humanidade, era um período ideal para a vinda de Jesus Cristo. Porque você tinha os judeus querendo um libertador, você tinha uma língua que facilitaria a comunicação, né, posterior de Jesus Cristo, da vida de Jesus Cristo, e você tinha uma infraestrutura urbana que facilitaria não só a difusão daquele evangelho naquela cidade, naquele local imediato, mas sim a todo mundo. Prova disso é que Jesus fala, olha, ide pregar o evangelho a todo mundo. Se fosse impossível, Jesus não teria falado. Se não fosse possível você ir a todo mundo, e aí, claro, todo mundo naquele contexto imediato desse versículo, é todo mundo conhecido. Não é hoje, porque hoje o mundo é muito mais conhecido. Você conhece-se hoje áreas, regiões do mundo que naquele tempo não eram conhecidas. Mas, quando Jesus fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho da criatura, é porque era possível ir a todo mundo e pregar o evangelho da criatura. Mais um parênteses. Deus não manda nós fazermos nada que não seja possível. Tudo que Deus manda a gente fazer, é possível fazer. Pode não ser fácil, mas é possível. De Gênesis a Apocalipse, sempre que Deus manda alguém fazer alguma coisa, nada do que Deus mandou o povo fazer, ou os personagens da Bíblia fazer, nada do que Deus mandou era impossível ser feito. Todas as coisas eram possíveis. De Gênesis a Apocalipse. Ah, Diego, mas rodear Jericó era difícil. Não, difícil, de fato. Imagina, pegar não sei quantas bilhões de pessoas e rodear a cidade durante não sei quanto. Imagina a confusão que para organizar isso tudo. Difícil, certamente. Mas era possível, tanto que o povo fez. Ah, mas sair do Egito e ir para Canaã a pé com mulher, criança, velho, imagina, cachorro correndo para cá, papagaio, periquito voando, galinha. Correr atrás de galinha dentro de casa já é difícil. Não sei se tinha galinha, mas assim, estou dando um exemplo. Imagina a dificuldade. Sim, mas era possível. Tanto que o povo conseguiu. Demorou mais tempo que o suficiente, que precisava? Demorou, mas não por causa de Deus, e sim por causa do povo. Então, tudo que Deus manda nós fazermos é possível ser feito. Pode não ser prazeroso, pode não ser fácil, pode não ser aceitável, né? Aí entra a nossa pecaminosidade, a nossa natureza pecaminosa, e não a viabilidade do que precisa ser feito. Então, todo esse contexto histórico entende-se que era o momento exato de Jesus ter vindo. Por isso que Jesus veio há aproximadamente 2026 anos atrás. Ok? Plenitude dos tempos, que a gente encontra em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Assim como na plenitude dos tempos acontecerão as últimas coisas. Findada a plenitude dos tempos, o julgamento divino. Né? Então, a gente, ao longo do texto bíblico, nós vemos
profecias sobre acontecimentos que acontecerão, porque são acontecimentos, que acontecerão quando alguma condição for, quando as condições forem satisfatórias, quando chegar o momento em que Deus planejou. O que nós precisamos ter cuidado com isso? Não tente identificar a plenitude dos tempos, ou a plenitude, ou quando isso vai acontecer. Quando a Bíblia nos diz que algo vai acontecer, ela não está dizendo para nós identificarmos e tentarmos, né, montar um quebra-cabeça mirabolante para saber exatamente a data. Não, quando a Bíblia nos diz de algo que vai acontecer, é para nós ficarmos preparados. Não para nós sabermos quando que vai acontecer. Né? E aí, infelizmente, você vê pessoas que, talvez porque não leem a Bíblia o suficiente, acabam, infelizmente, tentando, né, descobrir quando que vai acontecer, quando não vai, e principalmente agora que começaram terremotos em áreas que até então não tinha terremoto. Provavelmente, ou se você não sabe, né, recentemente teve um terremoto no Peru, acho que semana passada, se não me engano. Algumas semanas antes teve um terremoto na Colômbia e outro na Venezuela, ou seja, países que nunca tiveram atividade, né, sísmica, a ponto de ter um terremoto, se não me engano, acho que foi 7 na escala Richter, e centenas de pessoas morreram e tal, e aí, né, aí o crente que não lê a Bíblia, ele já começa a ficar, não, por quê? Aí já ouvi vídeos de pessoas falando que vai ter terremoto no Brasil. Ah, terremoto no Brasil, Jesus está chegando. Mas se você ler a Bíblia, você não precisa ver a profecia da internet, porque a Bíblia já diz que é o sinal do fim dos tempos. Né? Foi igual quando vê a pandemia. Poxa, uma pandemia global, e aí? É só você ler lá em Mateus, você vai ver aqui. Né? Guerras, rumores de guerras, doenças, pestes, terremotos. Tudo isso são sinais da vinda de Jesus Cristo. Se nós esperamos a volta de Jesus Cristo, se nós queremos a vinda de Jesus Cristo, e aí, indiferente se você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, o fato é que, para Jesus voltar, os sinais precisam acontecer. E aí o crente fica, né, muitos crentes ficam surpresos, ou fazem, né, coisas, né, esses atos que surpreendem, porque está acontecendo coisas no mundo. É óbvio que está acontecendo coisas no mundo. Vai ler a Bíblia, que a Bíblia já te diz para você. Tá bom? Então, a plenitude dos tempos, analisando o contexto histórico da vinda de Jesus, entende-se que esses 3 elementos foram elementos que contribuíram para que fosse esse momento exato da vinda de Jesus Cristo. Nesse momento, então, Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Por que Paulo destaca nascido de mulher e nascido sob a lei? Aqui Paulo está destacando nascido de mulher porque Jesus de fato foi um homem, de fato foi um ser humano que nasceu, né, de uma mulher. Ah, mas como que Jesus nasceu? Vai ver como é que é um parto normal. Naquela época não tinha cesárea. Bom, eu imagino que não tinha cesárea, não tem registro histórico, imagino. Mas no parto normal, Jesus nasceu normal como qualquer criança. A única diferença é que a fecundação de Jesus Cristo não foi feita homem com mulher, mas sim Espírito Santo. Esse é o único ponto diferente. Daí para frente, tudo igual. Maria ficou 9 meses, né? Também não sei quantas semanas específicas Maria ficou, a Bíblia não revela. Mas, de maneira geral, Maria ficou 9 meses, carregando ele na barriga, né? Deve ter passado por enjoo, todas as disposições que uma mulher grávida passa. Normal. Tudo normal, como é qualquer outro bebê nascendo. Tá bom? Então, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aqui, sob a lei, Paulo está falando que Jesus nasceu sob a lei mosaica, no sentido de que Jesus cumpriu toda a lei. Jesus foi a única pessoa do mundo que cumpriu toda a lei mosaica. Tudo que era para ser feito, Jesus fez. Ah, mas então quer dizer que Jesus era santo? Era santo. Ah, então quer dizer que Jesus nunca pecou? Não, nunca pecou. Mas, meu irmão, é impossível. Como que uma pessoa vive num mundo pecaminoso sem pecado? Pois é, que surpresa, né? Esse é justamente o ponto. Ele era sem pecado e morreu pelo meu pecado. Olha que situação. Veja, o ponto mais curioso da vida de Jesus é justamente o ponto que faz de Jesus ser Jesus. Ele nasceu, né, nascido de uma mulher, um homem natural, como todos nós, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos problemas, às mesmas tentações, às mesmas situações,
embora isso, nascido sob a lei, ou seja, cumpriu toda a lei de Moisés, santo, sem pecado, nunca pisou fora da linha, nem na linha ele pisou. Às vezes a gente nem pisa fora da linha, na linha, assim, na meiuca, assim, sabe? No limite. Jesus nem no limite foi. Jesus sem pecado, 100%. Vida cumpriu todos os quadradinhos. E mesmo assim morreu pelos nossos pecados. Esse é o plano eterno da salvação. Esse é o plano eterno da redenção. Versículo 5. Por que ele morreu? Versículo 5 diz, para remir os que estavam debaixo. Por que nascido de uma mulher, nascido sob a lei? Para remir os que estavam debaixo da lei. Ou seja, Jesus ele precisava nascer, vir como um homem, e ele precisava ser santo e cumprir toda a lei, porque através dele, por causa do sacrifício dele, todos que estavam debaixo da lei de Deus poderiam ser remidos, poderiam ser redimidos. Poderiam ser, tipo, olha, aqueles ali são os pecadores. Aqueles ali dali são os condenados. Aqueles dali são aqueles que, de novo, deliberadamente, por livre e espontânea vontade, decidiram não só pecar, mas também não têm a capacidade de voltar a ter comunhão com Deus. Jesus vai lá e fala assim, não, são esses mesmos que eu quero. Eu vou pagar o preço por todos eles. Mais uma comparação. Imagina que você quer comprar um carro. E aí você fala assim, eu quero comprar um carro. Aí você vai numa loja e você vê, por exemplo, você vê um Fusca 55. Nem se existe Fusca 55. Um Fusca 55. Mas aquele assim, todo destruído. A lataria tá toda comida de ferrugem. O estofado tá todo rasgado, com mola pulando assim. A chave não vira, tem que ser uma escova de dente enfiada na ignição para virar. O volante não existe, é uma lata de tinta presa com barbante. Assim, o carro deplorável. O pneu é quase um pneu de corrida, de tão liso. E aí você chega lá e fala assim, eu quero esse carro. E o dono fala, esse carro que você quer? Não, veja, tem vários outros carros. Você tem dinheiro para comprar outros? Não, eu quero esse aqui. Não, mas esse carro é o pior carro que nós temos. Esse carro nem anda. Não, mas é esse que eu quero. Mas por que você quer esse carro? Não, porque eu vou pegar esse carro e eu vou restaurar esse carro. E quando eu terminar de restaurar esse carro vai ser apresentável, lindo, ele vai andar, vai ser um carro que as pessoas vão olhar para esse carro e falar assim, como pode esse carro ser aquele carro lá? É esse carro que eu quero. Mas, meu senhor, olha só, esse carro, olha só, ele não tem estofado, a lataria tá ruim, não tem buracos de ignição, não tem volante, a roda. Você não consegue nem andar com esse carro para casa. Você vai ter que chamar um guincho para trazer esse carro e levar para sua casa. Não tem problema, é esse carro que eu quero. A mesma coisa acontece na execução do plano eterno da redenção. Jesus ele chega na concessionária e ele fala assim, eu quero esse carro, esse Fusca 55 que não tem nem roda direita. Mas como que você quer? São pecadores. Eles escolheram pecar. Eles decidiram estar longe de você. Eles não querem você. Não, mas são eles que querem. É justamente por eles que eu vim aqui. É justamente por eles que eu estou morrendo. Mas veja bem, o preço do teu sacrifício não vale eles. Sim, mas é justamente eles que eu quero. Esse é o plano da salvação. Esse é o trabalho de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei. Jesus foi lá e falou, eu quero pagar esse preço. Deus enviou Jesus para fazer isso. E aí você vai e compra esse carro. E aí quando você compra esse carro, você paga um guincho para pegar esse carro e levar para sua garagem. E aí quando chega na sua garagem, que o guincho abre a sua garagem para colocar o carro lá dentro, ele vê que tem uma Ferrari, uma Lamborghini, um Rolls-Royce, tem Mercedes, assim, uma de cada modelo, de cada ano, e os carros tudo tinindo, os carros tudo, né, perfeito e tal. E ele fala assim, mas meu senhor, você vai colocar esse Fusca 55 caído, que eu tive que rebocar, nessa garagem? Aí você fala assim, nessa garagem. Mas, veja bem, não é compatível. Não, mas eu paguei o preço, agora ele é meu e eu quero colocar nessa garagem. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 4, versículo 5, que nós fomos remidos
a fim de recebermos a adoção de filhos. Aleluia. Quando nós somos remidos por Jesus Cristo, agora nós somos filhos adotados de Deus. E aí, talvez essa adoção, esse filho adotado possa, de alguma maneira, ser pesado, porque no mundo atual, um filho adotado é um filho marcado. Né? No mundo atual, né, fala assim, não, é porque eu tenho filho. Ah, mas era um filho adotado. Ah, mas adotado. O adotado tem um peso, assim, em algumas sociedades tem uma conotação negativa. Mas Paulo, ele fala da adoção de filhos, por quê? Porque no contexto bíblico, embora os judeus não tivessem esse processo de adoção, para os romanos, quando uma criança, quando um filho, ele era adotado, ele tinha os mesmos direitos de um filho natural. Isso era uma coisa que não existia. Então, quando Paulo fala que nós fomos remidos a fim de recebermos a adoção de filhos, não foi para nós sermos colocados na mesa, mas colocar, né, filho natural e filho adotado. Não, nós fomos adotados. E porque nós somos adotados, nós temos os mesmos direitos. O Fusca velho, caindo pelos pedaços, ele tem os mesmos direitos da Ferrari 0 km, vermelha, linda, perfeita, e todos os outros carros que estão naquela garagem. Não tem distinção. Veja, pecadores, pessoas que deliberadamente escolheram o pecado, que por si só não queriam Deus, como a gente leu, essas pessoas são redimidas pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E uma vez redimidas, eles agora são filhos com os mesmos direitos, sem distinção. Ou isso significa que Deus não olha para nós e fala assim, não, esses daqui são aqueles que Jesus comprou, então para eles é diferente. Não, esse daqui, ó, cuidado com eles, hein, porque Jesus teve que ir lá comprar com eles. Então esse aqui com filhos adotados, o mesmo direito. Obrigada. No direito romano, a adoção era integral. A adoção era como se fosse um filho natural, não é como hoje que a gente olha e faz distinção. Não, era filho, com os mesmos direitos, a mesma coisa. Não muda nada. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Quando a gente volta para João capítulo 3, versículos 16 e 17, a palavra de Deus nos diz, para que todo aquele que nele... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja, muito se pergunta hoje, esse é um dos pontos em que existe alguma discussão, principalmente quando se fala sobre pessoas que não acreditam em Deus, que falam assim, mas como que pode um Deus tão mau, um Deus que mata, um Deus que traz juízo, né? Principalmente quando acontecem essas catástrofes naturais, né? Como acontece um terremoto, aí alguém vai falar assim, poxa, mas se Deus é tão bom, né? Por que tem um terremoto aí e morre não sei quantas pessoas? Por que criança tem câncer? Enfim, essas perguntas. João capítulo 3, versículo 17, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Veja, o amor de Deus é um amor tão grande que ele não quer condenar o mundo, ele quer salvar o mundo. Diego, mas então por que o mundo é condenado? Porque, de novo, o mundo rejeitou a Deus. O mundo rejeitou a Deus quando pecou, e o mundo rejeita a Deus quando não aceita o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Aí também existe limite. Não que Deus queira, mas... Eu planejei, imagina Deus falando, olha, eu sei que vocês vão, eu vou criar vocês, mas eu sei que vocês vão pecar. Mas aí eu vou elaborar um plano para resgatar vocês. Aí ele elabora o plano, ele cria, os homens pecam, ele vê que os homens não querem a ele e fala assim, não, vou enviar o meu filho para morrer por vocês, para comprar vocês, para agora vocês poderem terem o direito, né? Veja que quando Jesus morre na cruz do Calvário, nós conquistamos o direito de sermos chamados filhos. Não, nós somos chamados filhos. Só é chamado filho quem aceita o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário.
Então agora meu filho vai morrer por vocês para que vocês possam ter o direito de serem adotados como filhos. E mesmo assim rejeitam. Aí também, aí condenação. Por isso que lá em Hebreus a palavra de Deus diz que ao homem basta morrer uma vez. E depois disso o juízo. Então veja que, ao mesmo tempo que Deus é amor, Deus também é justiça. Ah, mas Deus é injusto, ele só me dá uma chance. Não, ele não te deu uma chance, ele te deu duas. Ele deu uma quando ele criou o plano da salvação. Ele deu a segunda quando ele enviou seu filho para morrer por você. Nós somos privilegiados, nós temos duas chances. Ou tivemos duas chances. No Antigo Testamento, o povo não tinha visto Jesus Cristo ainda. Abraão não viu Jesus Cristo. É por isso que lá quando a gente vai para Hebreus, capítulo 10, que fala da galeria dos heróis da fé, fala que Abraão, pela fé, ele não viu, ele não tinha Jesus Cristo. Nós temos Jesus Cristo. Que desculpa nós temos para não aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Que desculpa nós temos para quando chegar no dia do tribunal de Cristo, do juízo final, a gente falar assim, não, então, por que você não aceitou o sacrifício de Jesus, Gil? Ah, eu não aceitei porque eu nem sabia que tinha. Eu não aceitei porque eu achei que... Não sei. A resposta é justamente essa, não sei, porque eu não tenho motivo. Esse é o trabalho de Jesus Cristo no Calvário. Essa é a execução do plano eterno da salvação, planejado por Deus, executado por Jesus Cristo. Quando a gente vai para Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. O apóstolo Paulo vai dizer: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, aqui nós vemos Paulo falando que, olha, antes da fundação do mundo, já foi planejado o plano da salvação. Para quê? Para que a gente fosse santo, irrepreensível, filhos por adoção, de adoção por Jesus Cristo. E aí em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Até o versículo 20. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 18 ao verso 20. Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Quando a gente olha essas duas passagens, o negócio fica mais fundo ainda, fica mais pesado ainda. Porque nessas duas passagens nós vemos que não só o plano da salvação foi elaborado antes da fundação do mundo, como a forma de execução desse plano também estava planejada antes da fundação do mundo. O que eu quero dizer com isso? No plano eterno da redenção, Deus Pai não só planejou e falou assim, não, quer saber? Quando chegar a plenitude dos tempos, quando as condições, se alinharem, eu vou enviar o meu filho para morrer por aqueles pecadores. Não só isso aconteceu, mas o filho sabia que era ele que ia vir para morrer. No plano eterno da salvação, vou repetir, não só o Deus Pai planejou o envio do filho, mas o filho que seria enviado sabia que ia ser dessa forma. Ele só não sabia quando. Mas ele sabia que seria assim. Ou seja, tenta por um minuto imaginar que antes da fundação do mundo, você já sabia que num dia você iria nesse mundo, ia viver nesse mundo, ia ser rejeitado por esse mundo e ia morrer por esse mundo que não só te recusou antes, mas que também te recusaria depois. Você consegue imaginar isso? Imagina agora, por exemplo,
Você saber que em 5 anos você vai ser enviado para o campo missionário na Coreia do Norte e você vai pregar o evangelho para aquelas pessoas lá e as pessoas não vão não só te rejeitar, mas elas vão te perseguir e vão te matar. E a morte que você vai sofrer vai ser uma morte cruel. Como você dormiria daqui até 4 anos? Como ficaria a sua cabeça? Talvez você pode falar assim, Diego, eu ficaria tranquilo porque eu teria esperança de que nessa viagem missionária na Coreia do Norte, daqui a 4 anos, eu ia pregar o evangelho e talvez uma ou outra pessoa, embora você fosse perseguido, mas uma ou outra pessoa ia, né, ouvir a minha mensagem, sei lá, talvez essa seria a minha esperança. Foi isso que aconteceu com Jesus. Como a gente leu em Efésios em 1 Pedro, em Efésios capítulo 1, no versículo 4, diz que nos elegeu antes da fundação do mundo e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. E aí quando a gente vai para 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, diz que, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como o prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver. Versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Versículo 20. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Ou seja, Jesus sabia que ele ia morrer. E mesmo sabendo que ele ia morrer, quando o pai falou, meu filho, vai, ele falou, opa, é agora. E veio. E morreu. E ressuscitou ao 3º dia. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um exemplo que eu dei, talvez você fale assim, não, mas eu vou pregar o evangelho para eles e talvez uma pessoa vá aceitar. Mas Jesus, ele veio sem saber. Assim, Deus é Deus. Mas a gente vai porque alguém já fez algo antes. Já tem vamos dizer assim, já tem um pavimento, já tem uma construção, já tem uma estrada. É como você, por exemplo, ir para um lugar onde não tem nada. Eu vou para o interior da Amazônia, lá não tem nada. Lá não tem lugares na Amazônia que são inabitados, não tem nada. Você vai ter que construir tudo. É uma coisa. Agora, eu ir para um lugar onde já tem alguma estrutura, onde já tem, uma rodovia. Imagina, por exemplo, você escalar uma montanha. As montanhas que são escaláveis, a maioria delas, todas, não sou nenhum alpinista, mas até onde eu sei, a maioria delas já foram descobertas. Já tem ali um caminho. É um caminho difícil, tortuoso, perigoso. Mas já tem um caminho. Alguém já foi por ali e abriu um caminho. Então, daqui a 4 anos eu vou para a Coreia do Norte, vou ser morto, vou ser perseguido. Mas já tem um caminho. Você vai lá, Jesus Cristo. Mas Jesus, quando veio, não tinha caminho. Jesus, quando veio, é igual a montanha virgem. Não tem caminho. Não tem, ninguém foi lá antes e colocou as presilhas para você amarrar as cordas e subir aquela montanha. Esse foi o trabalho de Jesus Cristo. Antes da fundação do mundo. Então veja, a salvação ela não é um plano B. A salvação não é um plano de escape. A salvação não foi um plano de emergência, de contingência. E o homem pecou, e agora? O que nós fazemos? Já sei, pai, olha só, me envia que eu vou lá, vou nascer de uma mulher, vou nascer sob a lei, e aí eu morro por ele, está tudo certo. Não. Antes da fundação do mundo, Deus Pai arquitetou o plano e falou para o filho, olha filho, o plano é esse. Ou, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As 3 pessoas da Trindade, olha, o plano é esse. E aí, de maneira bem, obviamente, esdrúxula, bem simplista, é como se os 3 sentassem à mesa antes da fundação do mundo e falassem, então, vamos criar a humanidade? Vamos criar a humanidade. Mas a gente já sabe que a humanidade vai pecar, não sabe? Sim, sabemos. E a gente já sabe que eles vão rejeitar toda e qualquer opção, né? Sim, sabemos. Mas vamos fazer um plano. Filho, Jesus, você vai lá e morre por eles. Não, tudo bem. Mas você sabe que você vai padecer, você sabe que não vai ser tranquilo. Não, tudo bem, não tem problema. Mas você sabe que mesmo morrendo vai ter pessoas que vão duvidar de você, não sabe? Não sei.
Tudo bem. Se tem que ser assim, então é assim. Então, vamos... Mas você sabe que as pessoas vão te rejeitar, não sabe? Não, eu sei, mas tudo bem. Tá tudo certo. Então, esse é o plano, esse é o plano. Vamos construir um mundo? Vamos criar um mundo. Então, agora vamos criar um mundo. E no momento certo a gente coloca o plano de execução. Olha o tamanho de amor de Deus por nós. Eu preciso dizer isso para vocês. Por muito menos, eu teria cancelado o plano de criação do mundo. Por muito menos eu teria feito assim, não. Claro que, né, quem sou eu perante Deus, mas por muito menos, no meu dia a dia, eu cancelo planos muito menores, porque eu sei que os impactos são muito menores. E eu falo assim, não, vai chover, está precisando de chuva, a gente está programando o ar livre para semana que vem, mas tem precisão de chuva, e se chover, como é que vai ser? Ih, mas se chover aí... Ah, então a gente cancela e faz outro dia, né? Poxa, mas o culto, mas é férias, né? Verão. 90% dos irmãos já falaram que não vão no culto. Será que é melhor a gente cancelar o culto, então, talvez? Vamos cancelar o culto? E aí depois a gente faz, porque por muito menos nós cancelamos não só nossos planos pessoais, mas os propósitos que nós colocamos no coração de fazer algo para Deus. E a gente cancela, por muito menos. Mas desde a fundação do mundo, o plano não só foi elaborado, mas ele também foi executado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20, diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já era conhecido. Não foi que quando chegou no momento, Deus falou assim, e agora é o momento, ó, tem o grego, tem o judeu aqui, o Império Romano e tal, tá tudo certo. E tem que mandar alguém agora. Não, desde o início, desde a fundação do mundo, o Cordeiro já era conhecido. Jesus Cristo, que morreria por nós, que morreria pelos nossos pecados. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Versículos 9 e 10. 1 João, capítulo 4, um dos nossos textos base. Versículos 9 e 10 nos diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Aí fica durante eu estava lendo a revista, fica a meditação, me veio à memória uma pregação que o nosso pastor fez aqui, se eu não me engano, deve ter coisa de um mês, talvez um pouquinho mais, que o diácono Ítalo falou semana passada, quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Nessa pregação que o nosso pastor fez, pregou acho que um mês, talvez um pouquinho mais de um mês, foi uma ceia, se não me engano, foi uma ceia passada, uma retrasada. Se nós amamos a Deus, será que nós podemos dizer que nós amamos a Deus? Veja, 1 João capítulo 4, no versículo 10 diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Será que eu amo de fato a Deus? Se eu digo que amo a Deus, como que eu amo a Deus? Porque veja, Deus não só diz que me ama, mas Deus provou o seu amor planejando o plano da salvação. Jesus não só diz que me ama, mas Jesus provou o seu amor sendo o cordeiro que morreria pelos meus pecados antes da fundação do mundo. Então veja, Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele me ama antes que eu sequer nascesse. Antes sequer que eu fosse criado. Os três já me amaram, já me amavam, e os três já tinham manifestado a sua vontade de me salvar. Quando eu digo que eu amo a Deus, talvez eu diga que eu amo a Deus porque Deus me deu uma bênção que eu queria.
E aí, poxa, Deus, eu te amo, obrigado, Deus. Eu te amo porque eu queria tanto aquele emprego, eu queria tanto não sei o quê. Deus, obrigado, Deus, porque eu te amo, porque minha vida tá uma maravilha. Mas Deus me amou antes de eu ser criado. Sabendo que eu iria pecar. Sabendo que eu iria rejeitar o seu sacrifício na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus Cristo. Ele já me amou. E nós dizemos que amamos a Deus porque Deus fez alguma coisa que me agradou. É engraçado é interessante essa comparação, né? De um lado você tem alguém que amou antes que tudo acontecesse. Do outro você tem alguém que ama depois que tudo acontece. Quantas vezes você disse que ama a Deus antes que as coisas aconteceram? Eu ouvi uma pregação uma vez, eu não vou me lembrar o nome do pastor, quem foi que pregou, mas marcou o meu coração, porque na pregação a pessoa falou assim: você agradece depois que recebe ou antes que recebe? Tem uma diferença. Agradecer depois que receber é questão de educação. Agradecer antes de receber é questão de fé. O amor é a mesma coisa. Amar depois que recebeu é fácil. Agora, amar antes de receber, esse sim é um amor verdadeiro. Aí, quando a gente vai lá para 1 João, capítulo 4, versículo 10, João diz: nisso está o amor. Aí sim é o amor. Aí a gente entende por que Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se ele ama, né? O diácono Ítalo falou sobre o tipo de amor que Jesus pergunta para Pedro e o amor que Pedro responde para Jesus. Enquanto Deus nos ama com amor ágape, que só Ele pode expressar, a gente tenta retribuir com amor filho, que é, olha, eu amo. Mas Ele nos amou primeiro. Esse é o plano da redenção. Esse é o plano eterno da redenção. Entendem por que o eterno tem que fazer parte da frase? Não é só um plano de salvação, é o plano eterno da salvação. Desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, Deus Pai não só planejou, mas o Deus Filho já sabia que iria morrer. O plano já estava executado, antes mesmo que ele fosse executado. Só não sabia quando, mas já estava executado. E aí, como diz em Gálatas capítulo 4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, homem e Deus, homem santo, sem pecado, cordeiro imaculado, não merecia morrer para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E aí, ainda em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 6, Paulo vai complementar falando: se não bastasse nós sermos redimidos, se não bastasse nós agora sermos adotados como filhos, no versículo 6 Paulo vai dizer: e por que sois filhos? Veja, não basta ser só filho. Para Deus não basta ser só filho. E por que sois filhos? Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, o Espírito Santo de Deus, que clama: Abba, Pai. Deus planejou antes da fundação do mundo. O Filho executou antes da fundação do mundo. E agora nós temos o direito de podermos ser chamados filhos de Deus. E essa adoção é tão preciosa e tão diferente da adoção que nós estamos acostumados, que nós somos filhos. E porque nós somos filhos, Paulo vai dizer que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo de Deus. Uma vez filho, agora nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Porque nós somos filhos, nós agora temos comunhão. Essa é a obra da redenção. Esse é o plano da salvação. Esse é o plano eterno da salvação. Nunca esqueça disso. O plano da salvação, ele é eterno. Ele não teve um início.
ele sempre existiu antes da fundação do mundo. Antes de Deus me criar, antes de Deus te criar, ele já tinha elaborado um plano para nos resgatar, para nos redimir da escravidão do pecado. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum questionamento sobre essa lição, sobre a lição passada? Nada? Zero? Nota 10 aí, todo mundo. E a pergunta? Ô? E a pergunta? Que pergunta? Perguntas e A respostas. pergunta que você nos Do deu. presente. Do presente? É, Então não são bons, né? pois é. Me responda. Qual o maior presente e de quem você já recebeu esse presente? Salvação de Jesus. Amém. Esse é o maior presente que a gente possa receber. Não existe presente maior. Não existe bênção maior. Não existe nada novo que vá chegar perto. Não vou nem dizer substituir, mas chegar perto da salvação das nossas almas. Que foi planejada antes da fundação do mundo. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração para encerrar o nosso culto.